o hambúrguer mais caro do mundo. Como que ele tem? Caramba, será que ele comprou o hambúrguer mais caro do mundo ou isso aqui é uma impressão 3D? Ou será que tem alguma pegadinha? Esse hambúrguer custou R$ 25,90. E ele vem com batata e bebida. Eu tenho que gravar um vídeo agora mesmo. Mas quanto você acha que esse mesmo hambúrguer custaria se você tivesse que fazer todos os ingredientes do zero? Eu vou dar a resposta já, mas eu já adianto que seria o hambúrguer mais caro da história. Mas o motivo de ele ser tão caro é mais interessante. E a resposta é porque ninguém sabe fazer um lápis do zero. Isso. Um lápis. Lápis são coisas tão comuns à nossa sociedade, mas que também escondem uma profundidade de conhecimento. Mas em que mundo que um lápis e um hambúrguer podem ter algo em comum? No mundo do Milton Friedman, vencedor do Nobel de Economia em 1976. Ele foi um dos responsáveis por popularizar a noção de que nenhuma pessoa viva no mundo inteiro sabe como fazer um lápis do zero. Eu vou falar isso em voz... Não, alguém deve saber. Alguém deve saber. Nenhuma é um negócio muito duro, pô. Que isso? Como assim nenhuma? Alguém tem que saber, pô. Que isso? Voz alta mais uma vez porque é uma afirmação bem forte. Nenhuma pessoa viva no mundo inteiro hoje sabe como fazer um lápis do zero. E isso pega muita gente de surpresa. Porque se nós fizermos uma simplificação Será que é real? bem grosseira, um lápis é um bastão fino de grafite envolvido por um canudo de madeira. E Exato. isso parece simples, mas só parece. Porque fabricar um lápis é que é uma operação extremamente complicada. Por exemplo, a madeira que geralmente é usada para fabricar um lápis vem de um pinheiro da espécie Pinus caribe hondurensis. Digamos que você até possa cultivar alguns desses pinheiros. Tem vários desses pinheiros aí. Tem vários lugares que você anda aqui no Brasil que tem um monte desses pinheiros aí plantados, né? As fábricas da Faber-Castell. Não fazem isso. Ainda assim, você terá que esperar 20 anos a partir do plantio para conseguir derrubar as árvores para processar madeira. Ou seja, se você precisar do lápis com urgência, alguém vai ter que fornecer matéria-prima. E esse alguém geralmente é uma empresa, que vai precisar de vários equipamentos, incluindo motosserras. Se a motosserra for movida a gasolina, você sabe extrair e refinar petróleo? E se ela for elétrica? Não, pô, mas aí também você tá indo pra um lugar muito difícil, pô. Cara, que você vai ter que refinar o petróleo, tá? Aí fica difícil, meu. Não tem como tu fazer a porra do lá. Tu vai ter que fabricar a motosserra. Tu vai ter que implantar árvore. Tu vai ter que pegar o combustível, pô. Aí é impossível. Aí não tem como, não, pô. Aí não Você tem entende como. como fazer uma bateria? E ainda falta um ingrediente: a grafite. E sim, eu também fiquei surpreso quando eu descobri que é a grafite. Ou grafite se refere ao estilo de desenho no papel ou parede. Enfim, uma pequena curiosidade linguística. A grafite é extraída de alguma mina em alguma outra parte do mundo com escavadeiras compradas de alguma outra empresa. E depois ela é moída em uma máquina produzida por outra empresa. E enfim misturada à argila. E nós ainda vamos precisar de tinta para pintar o lápis e cola para fixar a madeira em torno da grafite. Ah, e como errar é humano, nós também vamos precisar de uma borracha na ponta. Eu espero que tenha espaço para plantar seringueira no quintal da sua casa. Mas a borracha não pode ficar flutuando, então nós vamos usar latão para prender no lápis. E como serviço a ser lembrado, nós também precisamos da prensa metálica para estampar a nossa marca na superfície. E é pensando em todo esse processo que eu afirmo com segurança que é mesmo inviável fazer tudo por conta própria. A maneira mais eficiente de fazer esse simples, mas complexo lápis chegar às mãos do cliente de maneira acessível e barata é dividindo essa cadeia de produção entre vários participantes especializados. O que significa que, no fim das contas, cada lápis é o resultado da interação e cooperação de milhares, se não milhões de pessoas em todo o mundo. Agora, vamos voltar ao hambúrguer. Ao hambúrguer. Quanto você acha que esse mesmo hambúrguer que custou R$ 25,90 custaria se a gente precisasse fazer todos os ingredientes do zero? Cara, tem o queijo, aí você vai ter que ter até a vaca, aí tem a carne, você também vai ter que ter até a vaca, aí você vai ter que ter o trigo plantado, aí você vai ter que ter o gergelim, você vai ter que ter a alface. Foi exatamente isso que um youtuber americano fez. E o hambúrguer dele custou por volta de R$ 8.000. Isso porque ele precisou transformar a água do oceano em sal, fazer o próprio queijo do zero e, obviamente, criar os animais que depois seriam usados pra carne. Ele provavelmente provou o hambúrguer mais caro já feito na história. Mas espera. Se é tão caro assim fazer todos os ingredientes do zero, como é que um hambúrguer custa menos de R$ 30 na minha cidade? Já tem gente produzindo e vendendo. É especialização. Você não precisa pagar R$ 1.000 em um lápis ou R$ 8.000 em um hambúrguer, porque existem pessoas que se especializaram em apenas uma das muitas partes da cadeia de produção dos objetos e das coisas que nós convivemos diariamente. Correto. Quem que foi? Eu sou vegetariano.
Em geral, Big Mac, né, especialização mano? Tem reduz Pickles, custos, inimigo do mas ela Pickles. também cria alguns cenários que em primeiro olhar parecem absurdos, como essa imagem aqui que viralizou há algum. Como é que é? Feiras plantadas na Argentina e embaladas na Tailândia. Aparentemente, na Argentina não existem embaladores especializados. Como assim, Tempo. cara? Isso é um pote de peras que foram cultivadas na Argentina, embaladas na Tailândia e consumidas nos Estados Unidos. Meu Isso Deus. fica ainda mais bizarro se nós colocarmos em um mapa e vermos a distância que as peras andaram até chegar no consumidor final. Essa Mas, pera discussões à viajou parte, mais do que isso é eu. um reflexo de uma das características mais interessantes que a civilização humana tem: cooperação e especialização. E eu digo mais, essas características provavelmente foram as responsáveis por nos trazer até onde nós estamos hoje. Para entender o real significado disso, nós precisamos voltar alguns milhares de anos, para uma época em que a humanidade vivia vai a uma viagem constante no luta pela tempo. própria sobrevivência. Essa era a realidade dos seres humanos antes da descoberta da agricultura, uma organização social que hoje nós chamamos de caçadores e coletores. Como o próprio nome sugere, humanos vivendo nessa época conseguiam a sua subsistência caçando animais ou coletando Plantas e comestíveis. frutas. E mesmo esse tipo de sociedade primitiva já era altamente dependente da colaboração. Se os membros de uma comunidade humana não se ajudassem, eles passariam fome no inverno. Inclusive, existem evidências de que a colaboração foi um fator chave para os seres humanos não serem extintos na última era do gelo. Uma das desvantagens dessas sociedades caçadoras e coletoras era a disponibilidade de comida. Elas frequentemente precisavam mudar de lugar para acompanhar as estações e o movimento dos animais. E por caçar e coletar apenas o necessário para sobreviver, muitas vezes pensando apenas no dia a dia, essas sociedades não só eram bem vulneráveis à escassez de comida, como também nunca cresciam em número Eles não de faziam indivíduos. estoques, né? Mesmo com muita colaboração, esse foi um período em que a humanidade esteve praticamente congelada no tempo. As ferramentas eram simples, quase nenhuma habitação era permanente e muito pouco avanço tecnológico e social ocorreu. Ainda assim, essa foi a organização que prevaleceu por 90% da história da humanidade até hoje. E só mudou com a chegada da agricultura. Ela foi a responsável por transformar uma humanidade que consistia principalmente de pequenos grupos espalhados em uma humanidade capaz de estabelecer cidades com milhares de pessoas, construir pirâmides. Não só plantio, né? Mas a criação num geral, né? O plantio e criação de animais. Criar impérios e chegar na Lua. Isso porque, com uma produção consistente de comida através da agricultura e domesticação de animais, a humanidade conseguiu pela primeira vez armazenar comida em excesso para sobreviver às épocas de escassez. E como menos pessoas precisavam estar focadas na produção de comida, a especialização de tarefas começou. Agora a humanidade possuía construtores, você vai indo pelo artesãos, básico, né? soldados e até inventores. As primeiras É por isso que para acabar com a pobreza você tem que ir pelo básico, cara. Você tem que primeiro prover emprego, saúde, educação, cara. É assim que se acaba com a pobreza. cidades surgiram e floresceram. Grandes projetos começaram a ser Primeiro construídos. fazendo Estradas as foram coisas da criadas base, que funcionavam depois como indo a espinha evoluindo. dorsal de uma civilização que negociava as produções excedentes de suas cidades através do comércio. Logo, a especialização não era mais restrita apenas às pessoas de uma mesma cidade. Cidades inteiras puderam se dedicar às suas produções e negociar umas com as outras. E depois de mais alguns milhares de anos, nós chegamos na humanidade atual, altamente dependente de cooperação e especialização. Inclusive, isso vai ser bem rápido, nós dependemos tanto de né? especialização que existem incontáveis oportunidades Toma esperando Lura. por você. F. A Lura é pra você que quer subir um nível e melhorar suas habilidades como Acelera, profissional de tecnologia, criar um network, facilitação no mercado de trabalho e acesso a uma vasta gama de conhecimento e ainda por cima podendo estudar de forma flexível e de acordo com seus horários. E tudo isso sai muito barato. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros e usando o meu link na descrição do vídeo ou o meu cupom Ciência Todo Dia, tudo junto, você garante agora 15% de desconto na sua matrícula, que é quase 2 mensalidades de graça. Não demora porque o mundo não para pra você pensar. E agora, de volta ao vídeo, aproveitando que nós estamos falando de tecnologia, eu me lembro que quando eu era criança, eu olhava pro computador dos meus pais e eu pensava como era possível um monte de peças de metal criarem imagens em uma tela. Isso e quanto tempo falta pra ele sair do computador pra poder jogar Age of Empires 2. E nós até podemos entender em um certo nível como cada peça funciona. Mas o que o exemplo do lápis e do hambúrguer deixam assustadoramente claro é como nós chegamos em um ponto em que nós construímos coisas tão específicas que ninguém vivo no planeta consegue fazer a maioria das coisas sozinho. E isso não só é verdade para objetos físicos e de tecnologia, como para a própria ciência. Esse exemplo nos mostra que qualquer tipo de avanço científico é impossível se alguém que se dedica a uma determinada área do conhecimento desprezar descobertas e teorias anteriores ou tiver que validá-las do zero para só então avançar além do que nós já sabíamos antes.
Pra gente chegar onde a gente chegou foram milhares e milhares e milhares de anos, cara. Milhares e milhares de anos. Não foi de um dia pra noite que a gente conseguiu desenvolver as coisas e criar tudo. Ou seja, a gente, nós que vivemos nos tempos atuais, nós dependemos do que já foi. O que a gente constrói hoje tem o seu alicerce naquelas primeiras pedrinhas que os humanos construíram lá atrás, cara. É loucura isso. Einstein não teria desenvolvido a teoria moderna da gravidade sem Newton ter desenvolvido a teoria clássica da gravidade. E Newton não teria feito o que fez sem os milênios de conhecimento acumulado da humanidade, que começou com uma sociedade caçadora e coletora. O que eu estou tentando dizer é que o progresso só é possível se nós tomarmos os trabalhos anteriores ao nosso como referencial, seja para validá-los, ou para refutá-los, ou quem sabe até modificá-los. Se todos os cientistas tivessem a necessidade de refazer todo o percurso de descobertas da ciência até o presente, eles certamente não teriam sequer tempo de vida para validar todas as descobertas promovidas através de milênios, muito menos para progredir em qualquer campo de estudo. E é por isso que aquela ideia de gênios é tão errada. Para algumas pessoas, existe essa ideia de gênios, de que são pessoas que nascem de tempos em tempos para enxergar as coisas de um jeito que ninguém viu antes. E isso não só é um erro, como é até nocivo para a própria ciência. E um dos melhores jeitos de compreender isso é olhar para o trabalho de Einstein, provavelmente o físico mais famoso de todos os tempos e que muitas pessoas consideram um gênio. Traçando uma linha do tempo, Einstein estabelece a teoria da relatividade restrita em 1905. Mas tanto Einstein quanto diversos outros autores que abordaram o assunto partiram de um ponto em comum, que foi a teoria de Maxwell, que formulou as equações fundamentais do eletromagnetismo na década de 1870, provando que a luz era apenas uma parte do espectro de ondas eletromagnéticas. Hertz comprovou a teoria 24 anos depois, ao descobrir as ondas de rádio. E também foi Hertz quem sugeriu o estudo que indicou que a velocidade da luz era uma constante absoluta da natureza, o famoso experimento de Michelson-Morley, que na verdade são meia dúzia de experimentos no decorrer de uma década. E foi a teoria de Maxwell e os resultados de Michelson e Morley que Einstein usou de base para a relatividade restrita. E inclusive as contas mais cruciais da sua teoria já tinham sido feitas antes por outro físico, Hendrik Lorentz. Einstein não foi o primeiro a fazer as contas da relatividade restrita, mas ele foi o primeiro a entender o que essas contas realmente significavam e criar uma teoria coerente com elas. Mano, é muito louco isso, né, mano? Tipo, como que as pessoas, eles fazem as contas e eles chegam nas teorias, cara. Pô, é literalmente uma conta, não sei se pode falar uma conta matemática, né? Mas eu acredito que sim, mas uma conta matemática, ela faz você chegar a uma teoria da existência de alguma coisa, mano. Pô, é muito louco isso, né? Só depois nós chegamos à teoria da relatividade geral, que concebeu a gravidade como a conhecemos. Ela foi o resultado de um trabalho extremamente colaborativo. Einstein passou uma década trocando cartas com vários outros físicos para refinar suas ideias. Se Einstein tivesse se debruçado sobre o assunto na década de 1870, ele provavelmente não optaria pelas conclusões do Maxwell porque elas eram muito recentes e estranhas para a época. Se Einstein tivesse se debruçado sobre qualquer outro estudo disponível até então, e existiam vários, ele possivelmente teria seguido uma direção completamente diferente da que ele seguiu e jamais desenvolveria a relatividade que nós conhecemos. Afinal, a partir da teoria da relatividade foram concebidas outras teorias importantes. Por exemplo, a teoria do Big Bang e a teoria das cordas. Einstein também fez contribuições importantes para a física. Das cordas, eu não sei o que é essa teoria das cordas. Não sei, eu teria que... Não tem a ver com o universo paralelo isso não, né? Física quântica. Outra teoria física que ele não teria conseguido estudar da mesma forma se ele tivesse nascido em outra época. E junto com as contribuições de inúmeros outros cientistas, as ideias de Einstein levaram ao entendimento de semicondutores, que são a base dos computadores modernos. Sim, uma placa de vídeo, tudo. Que eu me perguntava como funcionavam quando eu era criança, são feitos em parte pelas ideias de Albert Einstein e inúmeros outros cientistas. Isso quer dizer que o dispositivo por onde você assistir esse vídeo agora só existe porque Einstein, Maxwell, Marie Curie, Newton, Galileu, Copérnico, Aristóteles e seus ancestrais caçadores e coletores somaram esforços, mesmo que indiretamente, durante milhares de anos. E curiosamente, isso também se aplica à teoria do lápis. O exercício apresentado por Friedman em 1980 é na verdade uma parábola criada por Leonard Read, o autor do ensaio intitulado Eu, Lápis, que foi publicado 22 anos antes, em 1958.
Cada novo conhecimento ou avanço que nós realizamos como humanidade é construído direta ou indiretamente a partir Colocou o lápis aqui na do orelha. que já existia. Estilo, E é hein? por isso que eu preciso repetir. Colaboração é o único caminho certo para avançar o conhecimento humano. Ou fazer um lápis. Correct, my Ou friend. até mesmo um hambúrguer delicioso que custa bem menos do que 8 mil reais. Muito obrigado. E até a próxima. Não, não faça isso. Pô, que desperdício. Alguém comia esse hambúrguer aí, pô.